Fala pessoal, nós estamos no ar aqui nesse início de Unopod. E esse é um episódio importante pra gente, que a gente está iniciando o piloto desse projeto que foi inicializado em outras gravações que você vai estar acompanhando. Hoje eu tô com o meu parceiro Rick. Não, a gente sempre tá junto, né, cara? Porque nós somos os oficiais aqui. Exatamente. Mas é bom cumprimentar, né, meu parceiro de podcast. O Unopod tem um propósito importante aí, né, de conhecer as pessoas e também passar mensagens de edificação para quem está nos acompanhando. Desde já, se inscreva no canal, curte, por favor, né? E compartilha, que eu acredito que é uma forma da gente alcançar mais pessoas. Se já quiser fazer o Pix também, fica à vontade. Isso, tem um QR Code aí, você fica à vontade. A gente está com duas pessoas aqui hoje, dupla JJ. Dupla sertaneja aqui. São os meus presidentes, viu? Cuidado. Sim. José e Jean, sejam bem-vindos ao Unopod. Visitante, seja bem-vindo. Muito bom ter vocês com a gente aqui nesse momento no Unopod. Sejam bem-vindos. São os nossos presidentes, né? Da Unojovem São Paulo. E a gente está com esse projeto legal aí. Queremos conversar um pouquinho com vocês. E a gente bater um papo bem aberto aqui, né? Não, primeiro vamos apresentar, que eu quero apresentar alguém aqui. Tá. Igual eu apresentei no próximo. Spoiler. Não, mas assim, já teve o próximo. É que a gente vive aí do futuro. Mas assim, inteligência artificial, cara. Exatamente. Mas aqui eu quero apresentar o nosso irmão Jean, que é vice-presidente. Nosso irmão é seu irmão. E é meu irmão também, vice-presidente da regional. Tesoureiro daqui, economista formado, futuro ministro da Fazenda. Olha só, Jean Guedes. Do Lula? Do Lula não. Verdade. Isso aqui não fazemos apologia política nenhuma, viu? E o nosso irmão José aqui, casado com a Mariane. Nossa, eu não falei, casado com a Daiane, Jean, aqui também. Né? Isso, pai do Caio. Pai do Caio, filho da minha mãe. A Daiane tem uma sabedoria inesgotável, né? E aqui do lado tá o Zé, esposo da Mariane. Olha, um administrador espetacular. Esse aqui, ó, ele consegue desenrolar qualquer contrato. Chama ele, né? Faz um piquezinho aí pra mim. Vou fazer uma lista. Mas vamos começar com aquela pergunta lá pra eles. Se quer que eles se apresentem. Eu achei que nós íamos nos apresentar. Sim, eu também O Rick já me apresentou, já gostei. Nós passamos o que a gente conhece de vocês. Não, agora já tudo mais tranquilo. Eu pensei que ia precisar me apresentar. Você que ia ser igual aquela entrevista de emprego. Fala um pouco sobre você. Mas é engraçado branco, né? que não faz sentido o Rick apresentar o irmão dele, né? Ficou meio... tipo, você não conhece o próprio irmão, é tipo isso, né? Mas a gente vai conhecer mais aqui e transpassar quem são esses dois pra galera. O Jean, quem é você, Jean? Deixa o Rick já falar. Não, mas aí você fala coisa que eu não falei. Vai falar o quê agora? Numa entrevista de emprego você vai falar isso? Eu sou casado com o meu filho, então o pessoal já mas você conhece. pode falar o quê? Quantos anos de batizado você tem? Nossa, uma boa pergunta essa, hein? Uma boa que você não lembra, né? Que eu também não lembro mesmo. Eu não sei quantos anos de batizado eu tenho. Mas eu acho, eu tô com 32 anos, vou fazer 32. E eu me batizei com 12 para 13 anos. 20 anos. 20 anos de batizado? Caraca, irmão, 20 E anos. eu me batizei, sabe que dia? Isso é engraçado. Isso é uma coisa engraçada. O engraçado é que ele é economista, ele demorou de calcular. Claro. Você vê como é que Depois nós... não vai nesse nós ponto. não cremos nisso, mas eu me batizei no dia 1º de abril, né? Sério? Sério? O que tem? Não, é com aniversário. A minha esposa faz aniversário 1º de abril. Entendi. Um Você beijo batizou mesmo, jovem? pra minha esposa. Foi o dia do meu batismo, dia 1º de abril. Eu me batizei dia 6, gente. Foi 6, Giovanni? Foi. De abril? De abril também. Nossa. Abril é o mês de batismo, bênção. Mas é por causa da ceia. É verdade, faz sentido. Tem que correr pra batizar. Isso é muita Por causa da verdade. ceia, né? Isso é muita verdade. Mas assim, eu já queria perguntar até pro Zé aqui, pra ele se apresentar antes, na verdade, já falou. Se apresenta aí. Você que é o cara aí da... Eu sou o José, casado com a Mariana. Mariane com I, né? Pode dar, né? Ela olhou Quantos ali anos com você tá casado, Zé? Cara, eu casei em 2021. Mas Então, vamos fazer as contas. Vai fazer 4 anos. fazer Você 4 tem anos. 3 anos e um legal, pouquinho, né? Muito bom. Você é casado há quanto tempo? Olha, eu casei em 2015, né? Então, 10 anos de casado. Uma década já, hein?
10 anos de casado, minha esposa tá ali linda. Eu posso mandar um beijo pra ela? Pode, claro. Mandar um Esse é o beijo seu pra minha momento. esposa, Daiane, dizer que eu amo ela. Ai, que lindo. Também vou mandar um beijo pra minha esposa. Eu também vou mandar pra mim. Também vou mandar pra mim. Eu não posso deixar de fazer isso. Não, mas aqui a gente tem que lembrar das nossas esposas. Com certeza, com certeza. Sem ela, não estaremos aqui, né? Realmente. Sem sombra de dúvida. Você principalmente. Você principalmente. É sobre isso. Você entendeu, né? Tá lá no interior de Minas. Lá, Bem. Você bem era de onde, escondido. José? Manhumirim, Manhumirim? Minas Gerais. Terra do café, pão de Do queijo. pão de queijo, né? Queijo. Bolo de queijo, perfume de Falando nisso, o José tem uma fazenda de café. Não queria... Vou explanar não. Queria mano. deixar registrado O aqui, café viu? tá caro, mano. Ô, irmão, eu quero o seu dízimo lá em Carapicuíba, irmão. Tá Mas convidado. como é que você chegou a vir morar pra cá, José? Conta aí um pouquinho. Então, mano, foi uma coisa muito rápida, resumindo. Até que foi algo de Deus, né? Acho que em 2017, a gente tava no monte orando, e Deus falou, né, ó, tô te levando... Usou uma pessoa falando, né, ó, tô te levando pra um lugar longe, e lá eu vou fazer grandes coisas na sua vida, né? Tipo assim, você é menino novo, né? Tipo, tá formando agora, tá tranquilo. Tipo, você não imagina, né, que sua vida vai virar de cabeça pra baixo em questão de anos, né? E aí, em 2019, eu vim pra São Paulo tomar ceia, mano. Uma coisa nada a ver, foi Mas uma você viagem inesperada. Você não mano. tinha nenhum Nada, relacionamento com conhecia ninguém. mano. Caraca. Aí Foi eu conheci a Irmã Foi Ruth. pra Tiradentes que você veio? É, vim pra casa da Irmã Ruth. A Irmã Ruth ligou lá em casa, ó, José, vem tomar ceia aqui. Minha mãe falou, não, vai sim e tal. E eu aqui, ó. Rapaz, a Mari orou tanto que ele trouxe Cara, você aqui. tomar ceia lá em São Paulo, né? Não tem ceia em Manhumirim. E aí eu vim, mano. Chegou aqui, aí conheci a Mari, né? Ela se apaixonou por mim. E aí, mano, daí pra frente foi uma história bem legal. A gente começou a conversar, né? A orar. Eu era um cara bem tímido, né? Mas, tipo assim, quando eu vi que ia dar certo, eu já não perdi tempo, né? Falei, vou segurar a Rebeca pra ninguém tomar, né? Aí já, aqui mesmo, já comecei a conversar com ela, pedi pra orar com ela, a gente orou um tempo, né? Começamos a namorar. E assim, entrou a pandemia, né? A gente pensa, vai longe esse namoro ainda, né? Mas mesmo na pandemia, com a provisão de Deus, a gente conseguiu juntar, né? Um dinheirinho, né? Fazer o nosso casamento. Fazer a mudança, né? Que foi algo radical, né? Sair lá do interior de Minas para vir para Grande São Paulo, né? É uma mudança muito, muito grande, né? E assim, de lá para cá foi só bênção de Deus, né? Então hoje eu vejo a promessa dele se cumprindo, né? Através disso tudo que a gente está vivendo, né? Casou, aí você não imagina, né? Em pouco tempo de casado viveu o que a gente viveu, né? Então a gente vê que a mão de Deus está sobre o nosso casamento, todos os dias. Né? Você imaginou um dia vir pra São Paulo, José? Não. Não? O que você fazia, Cara, menina? Você tinha quantos anos quando você veio pra cá? Tinha 20 anos. Bem novo. José é novo, né? 24 anos. Você casou com quantos anos? 21. 21? Casou? Jean também, né? Na verdade, casei com 20, né? Fiz 21 2 meses depois. Você casou com 21 também? Acho que casei com 20, 21, né? 21, porque... Já tinha virado, né? É, 21. Nossa, casaram novo, hein, mano? E você casou com quanto? Eu casei com 24. Casei com 26, eu sou o mais velho. E, cara, é engraçado que quando... Tipo assim, você é novo, você fala assim, vou casar só lá pros 30 anos, né? Tipo, fazer uma rendinha, ter uma profissão, né? Oxe, mas aí- crente casa crente. cedo. Crente casa cedo. Não, e você morando longe? Eu não acho que crente casa cedo. Ah, você não... Por que Fala, não? O irmão que Eu- casou com não, 26 anos, né? Eu Por acho isso. que é essa média, 26, 27 anos, 25 anos. É que depende também da maturidade, né? depende, Porque, sim. por exemplo, o José, a gente conhece ele aqui, ele é um jovem maduro, né? Você nem fala que ele tem 26, já parece que ele é pastor aqui, né? 24, 24, né? E é Tá vendo? presidente da... Presidente, da uma pessoa madura. Com 21 anos eu também já era maduro, então depende muito, né? Talvez o Rick com 21 anos ele não era tão maduro, né? não mesmo. Pra casar, assim. Não, era mesmo. Não mesmo. Não, porque Não, é mas- exemplo, né? Porque a idade não quer dizer muita coisa, né? Mas eu era mais velho que a Micaela. A Micaela era muito madura pra idade dela. Então, assim, foi uma junção. Ela Uma era coisa mais com nova, ela casou com 20 anos, eu acho. E só que ela tinha uma maturidade que era muito maior que a minha. Mas a mulher, ela já é mais pra frente, né?
Quando eu conheci É a Mari, verdade. mano, eu era molecão, mano. 19 anos. Mano, expectativa de nada, mano. Aí depois E, tipo assim, você entrou no prumo, né, conversando, José? Você vai conversando, mano, a Mari já tinha, tipo... Mas, tipo, quero fazer isso, quero... Já tinha todo o seguir planejamento de Eu carreira. aqui, mano, eu também tenho esse pensamento assim. Só pra ganhar, né? Não, é Mano, isso claro. acontece demais. O que você quer ser? Nunca Não, pensei nisso. eu pretendo ser não sei o Tanto quê. que, mano, Mas o engraçado é que normalmente a mulher parece que ela já vem mais pronta a algum desafio do que o homem. Isso é, assim, aqui a nossa realidade diz isso. A minha esposa também. Ela veio já madura para alguns processos que ainda eu tava, tipo, nossa, eu não tinha pensado, que eu comecei a viver com ela, entendeu? Por conta dessa maturidade. Você chega, tá andando junto, ela tá um pouco mais à frente na questão da maturidade e você corre para participar desse planejamento, entendeu? Nossa, é verdade. Isso acontece bastante mesmo. Sim. Mas assim, eu acho que quando junta, parece que igual a gente falou no programa Futuro, que vai acontecer ainda, que você amadurece bastante quando você casa. Então, assim, O Jean, eu falo porque, né, meu irmão, ele parecia um velho. Fala sério. bem, cara. Que não, isso, ele, cara? assim, ele 21 anos, não. Parecia. 21 anos, o pessoal falava assim, não, esse cara Vamos tem mudar 28 o anos. assunto desse podcast. 28 anos, 27 anos. Não, tô mentindo? Não, não. O pessoal falava, não, o Jean, 21 anos, não, o Jean. Eu lembro que teve uma vez que eu vim aqui que ele teve que mostrar a identidade, porque o pessoal não estava acreditando. Ó, isso é legal, até você falando sobre isso, falando da UnoJover, e eu entrei na UnoJover com 17 anos. Então, 17, 18, 19 anos, eu já estava fazendo os trabalhos, né? Então, acho que isso daí, meio que, além de tudo, a igreja também, a necessidade de pregar, dirigir, isso vai te dando a necessidade de amadurecer, né? Assim, Sim. eu acho até que, claro, né? Cada um tem seu momento, mas eu acho que eu amadureci muito cedo, né? Eu acho isso também. Para mim, para a maioria dos jovens da minha idade, com, sei lá, 17 anos, ninguém queria saber de muita coisa. Mas isso é bom, né? Tem um lado positivo também, né? Tem um lado positivo. Que eu consegui também já me colocar em algumas coisas na vida, até na vida espiritual também, profissional, mais cedo, né? Então, por um lado é bom e outro é ruim, né? Podia estar curtindo com 17 anos a vida, igual os jovens estão. Só que no final, né? Até agora eu vou olhar para a câmera, né? Não me arrependo, viu, jovens? Não se arrependa de se amadurecer antes. Não, mas você tocou no ponto importante que, assim, eu pego muito jovem que às vezes não quer entrar na regional por falar, não, eu tô muito novo. O cara tem 18 anos, 19 anos. Fala, tô muito novo, não sei o quê. Sendo que, assim, o tempo na regional é muito rápido. É que, assim, a gente ainda prolonga, a nossa igreja dá uma prolongada porque tem poucos jovens, não tem tantos, assim. Mas, assim, com 27 anos, a idade que eu tô, já não é o mesmo pensamento de 20 anos. Ou seja, eu já quero ter filho, então, assim, às vezes é o meu último ciclo, já começa a pensar em outras coisas. E às vezes a pessoa tá com 20 anos e fala, não é meu momento ainda. Não. Sendo que, assim, será que vai ter o momento, tipo, dela entrar na regional, por exemplo? Que eu vejo muito, toda vez que tem eleição, eu vejo muita gente, não, na próxima eu entro, não sei o que, na próxima... Que às vezes não vai ter, a próxima ela já vai estar casada, com filho, já vai ter outros pensamentos. Com 18, 19 anos, 20, né? Essa idade que você falou, você tem tempo de sobra, né? Disposição também. Eu lembro que, por exemplo, a gente hoje está aqui em Cidade Tiradentes, depois o pessoal vai falar sobre os patrocinadores aí, não esqueça, né? Os patrocínios. Vou falar. E eu saía no meio de semana, hoje eu não imagino eu fazendo isso, né? Porque eu estou cansado já. Tá velho. Não, cansado, né? Que tem o trabalho, tem a família. Mas eu saía lá de Carapicuíba, eu vinha num monte aqui em Guaianazes, no meio de semana. Numa terça-feira, participar da oração aqui. Depois a gente dormia na casa do Maciel lá, todo mundo junto, né? E no outro dia eu ia trabalhar já. Então, assim, você tem um pique que é um pique de jovem. Então, o lado positivo de um jovem que entra cedo na regional
é esse. É que ele vai ter muita disposição. Exato, a disposição para trabalhar. Isso é bom, né? Isso é bom, porque isso é ser jovem, né? Sim. Isso é ser jovem, né? Tá disposto a fazer Não, se qualquer você, coisa. se você fosse casado, você já não conseguiria com uma facilidade. Sim, Entendeu? sim. Por exemplo. Então, assim, às vezes a pessoa tá esperando um negócio muito além, sendo que não. Às vezes é o momento, é aquele ali. É o bom de ser jovem, eu falo muito em questão de mocidade, né? O bom de você ter, tipo assim, uma liderança. Tipo assim, que o líder é um jovem, tipo assim, muitas vezes solteiro, é até melhor. Porque na questão do, que o Jean falou, né? Do pique, né? A gente que casou, mano, por mais que a gente é novo, a gente já aparenta aquela... Não, já são. aquela canseira, né? Tipo, vamos no monte no meio da semana. Tipo, você já começa a pensar, tô esperando. Que era uma coisa que quando, tipo, a gente é solteiro, a gente fala assim, não, quando eu casar, continuar no mesmo empenho e tal. Não Então, tem assim, como, quando você né? tá solteiro, você tem um pique pra fazer as coisas. Precisa ir lá, precisa ir no monte na quinta-feira. Mano, vai lá, precisa resolver alguma programação no meio da semana pra um culto. Mano, você tá trabalhando, você tá aprendendo. Então, tipo assim, quanto mais novo entrar, eu mesmo entrei na regional com 21 anos. Então, fui pra cooperador com 21 anos. Então, tipo assim, fui muito novo. Só que eu já vim, é o que eu falo, né? Hoje eu falo pra lá em casa, né? Minha esposa briga, né? Eu falo, nossa, já trabalhei demais. Só que eu comecei a trabalhar desde os 12. Ou seja, eu batizei com 11 anos, completei 12, mano. Dali foi só pregando, tocando, falando um pouco do que já foi falado no podcast futuro, né? Tipo, você vai vendo a necessidade da igreja, você vai suprindo, né? Ou seja, Sendo do ativo, músico, né? mano, tinha talento pra tocar? Nenhum, mano. Foi na raça. Tipo, hoje eu arranho, né? Mas, tipo, foi pela necessidade. Mano, era tímido pra pregar. Então, tipo assim, fui e tive que ir por conta da necessidade. Então, assim, quanto mais cedo você aprende, quanto mais cedo você vai criando uma escadinha, né? E uma maturidade espiritual, seja na área material, profissão. Quanto mais cedo você começa, melhor. Porque, deixa eu casar, deixa eu fazer, tipo, 25, 26, 30 anos pra começar. Mano, é muito difícil começar. E tudo isso eu acho que é assim, também é uma questão do chamado e propósito, né? Porque se a gente for parar para pensar um pouquinho, né? Acho que no futuro podcast a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas até tem uma história engraçada, porque eu saía sexta-feira, alguns jovens, né? O Maciel, o Eliseu, a gente ia no monte lá, sexta-feira à noite, 11 da noite, a gente ia no monte lá em Guarulhos. Foi a primeira vez que eu fui assaltado na minha vida. Foi no monte. Depois você conta pra gente como Depois foi eu vou contar essa história assim, no momento. Mas assim, a gente ia pro monte, chegava do trabalho, ia pro monte na sexta-feira, ia buscar a Deus. E eu entendo que cada momento da nossa vida, né, esses momentos que a gente passou, foram momentos que nos ajudaram a chegar até aqui, né? Hoje talvez eu não sou mais um jovem, né? Já tenho um fio branco aqui que, na barba, tem um fio branco na barba. Eu tô vendo Isso, mais jovem, aqui. só um só. Não, eu tô vendo mais aqui. Mas isso vai te fazendo crescer as experiências, né? As orações. E eu acho que é isso que o jovem tem que fazer, aproveitar esses momentos. Poxa, tem um culto lá em Mojimirim. Pô, bora, vamos lá, né? Tem um culto em Itu, vamos lá participar. Tem um monte, tem um trabalho da regional, tem um trabalho da SAF, da igreja. Estar participando dos eventos, que isso vai fazer você ir crescendo, né? E eu acho assim, eu tô nessa geração, eu acho que a nossa geração é um pouco preguiçosa nesse sentido de desempenho, assim, sabe? Dedicação a fazer as coisas. Ao mesmo tempo que a gente se cobra, a gente não executa, entendeu? Acho que é uma realidade também, né, no nosso tempo, que a gente tem oportunidade para fazer, mas a gente prefere não fazer, tá tudo certo. A zona de conforto parece ser mais confortável do que a gente ser ativo, né? Deixa pra depois, né? Isso é. E quando chega para depois você casa, você tem que dedicar o seu tempo né? pro Tem outros outros propósitos. Cara, objetivos. e assim, e muda, porque assim, quando eu casei, eu falei, nossa, eu vou descobrir um velho, porque eu amava sair pros lugares, eu amava ir pros eventos. E às vezes eu vejo um evento e eu falo, nossa, mano, dá uma preguiça,
Entendeu? Então, assim, inclusive, o bom de você achar uma parceira que te anima é esse, que a pessoa, não, vamos, mesmo assim, mesmo cansado a gente vai. Então, assim, a gente se obriga a ir, e aí quando chega em algum evento, algum lugar, a gente vê que nossa, valeu a pena estar aqui, entendeu? E o apóstolo Paulo já disse isso, hein? Não? Já. Certo? O casado tem que cuidar da família, da esposa, agora o solteiro, o jovem, ele tá à disposição para fazer a obra. Sim. Então, isso vale muito também na questão de você saber o momento certo, né? E uma coisa não te impede também, né? Sim. Não quer dizer que, é igual o Rick falou, poxa, casou, não vai. Às vezes você tá casado, a sua esposa que te puxa, fala, vamos para aquele trabalho, vamos para aquele evento, e ali você vai e é edificado, né? Tipo, não é que casou que é o grande motivo da ansiedade, né? Sim, pelo contrário, é prioridade, você acaba ocupando mais tempo para aquilo, você não consegue administrar da melhor forma. Mas dá para ser ativo também sendo casado, não é um requisito para parar, né? Não é. Engraçado que a gente fala sobre casado, e assim, depois que eu casei, eu brincava com o Giovanni, falava assim, cara, a conversa muda, o assunto muda. Aí eu tô pensando aqui, a gente tá conversando, eu tô falando, eu nunca teria essa conversa antes se eu não fosse casado. Antes coitado de ser casado, do solteiro, né? É um assunto que a gente tá dominando. E aí a gente conversa assim, não, verdade, não sei o quê, mas assim, se a gente fosse solteiro, não teria como. É, legal. Quando vai ser o próximo retiro? Pô, retiro é uma coisa importantíssima. Pô, retiro é importante, é bom. Mas quando é solteiro é mais importante ainda. Tipo assim, a pessoa fica menos ociosa, porque você se preocupa menos. Você vê a diferença de um jovem solteiro com um jovem casado no retiro. Nossa. Um jovem casado, mano, ele quer... Primeiro dia... Ó, glórias. Segundo dia... Sossego, o cara que quer sossego. Mano, no terceiro você já tá assim, ó. Mano, quero minha casa, minha cama. Você é louco, meu sofá, minha TV. Então, agora o jovem não, solteiro... Já chega o primeiro dia... Quanto mais tempo no retiro, melhor. Até o último, mano. E se ele pudesse, ele fazia a semana inteira. Coisas que a gente já não consegue tanto. A gente não, até em viagem isso. Quando você é casado, segundo dia ali, você já quer ir embora pra casa, velho. Ah, não, eu não sou assim, não. Não é, não? Só Cara, vocês não pensam assim, não? Você tá no hotel... Café da manhã. Tá no hotel 5 estrelas. Café da manhã, almoço e janta. Oxe, mano. Nossa. Eu vou embora porque sabe como é que é, né? Porque é caro ficar lá. O bolso pesa, né? Mas assim, minha opinião, não é tão mais confortável que sua casa, entendeu? Não é. Você sente a falta daquele aconchego e tal. Né? É. Tipo assim, eu viajo, mano, eu já me imagino morando ali, mano. Nossa. Aí eu já fico, nossa, imagina. Nossa, a gente foi pra. Ano passado a gente foi pra Poços de Caldas, mano. Tipo assim, é tipo Minas. É Minas. Mas é tipo Mãe-Mirim. Mano, a Mari já voltou. Nossa, a gente podia comprar uma casa aqui, mudar pra cá. Aí eu falei assim, pra mim não, porque volta pra Mãe-Mirim. É que eu acho que também da onde você veio é mais tranquilo. Demais. E tipo assim, quem é paulista, ele nasce querendo uma fila. Ele quer uma fila, quer um movimento. Então acho que é mais por conta disso. Mano, passava 1 minuto pra chegar no trampo. E hoje? É louco. Eu nem conto mais. Talvez seja por conta desse agito, que já é a minha cultura, de ser mais agitado, que eu não penso tão cedo de morar num lugar tranquilo. Eu não consigo imaginar isso, hoje entendeu? Hoje eu também não penso. Mano, hoje eu chego em Minas, mais que eu amo lá, mano, mas hoje eu chego, é tipo, uma semana eu já começo a enjoar. Muito então, parado. Você ficou uma semana viajando, então deve ser por isso que você não... Muito parado, tipo... Uma semana viajando. Uma semana é muito. Já sente aquela falta da agitação de São Paulo. Não tem o trânsito, né? Esse é o lado positivo, né? Positivo. Não, mas assim, eu vou falar pra você que um lado, assim, de uma viagem, assim, que você falou que queria morar lá. E eu falo, nossa, quando a gente viaja, a gente já viaja assim, ó, já vamos comprar o almoço, janta, tipo, tudo fora, porque não quer cozinhar, não quer fazer nada. Sim. Não, você é louco, a mulher fica encantada. Nossa, eu quero ser rico, eu quero não sei o quê. Porque, mano, uma viagem ele dá uma... Não, é diferente. O Você tempo de qualidade em casa já muda. Aí o Rick sempre fala sobre isso. Chega sexta-feira, cara, é digno você não fazer comida. Tipo, aproveitar esse tempo pra descansar. O cara tem dinheiro aqui, hein, ô Glória? É só você. Pessoal, hoje é sexta-feira.
Não, tipo assim, você vem numa frequência a semana inteira, trabalha aquele ritmo, é bom você quebrar esse ritmo. Pra você, tipo, quebrar esse paradigma que não tem qualidade no seu cotidiano, velho. É importante você pensar. Você colocar, ou seja, o que você tá falando é assim, você colocar momentos de alegria, prazer no seu cotidiano. Sim. Faz sentido. Porque já é cansativo, já é estressante. Aí mais um dia estressante, você pode fazer o dia ser diferente, entendeu? Verdade. E chega final de semana, ainda mais que a gente é ativo na igreja, nem sempre a gente tem um tempo de qualidade com a nossa família. Então, na semana, dá pra fazer, velho. É uma coisa que eu prezo muito, eu sempre falo pra Geisa, que a gente tem que aproveitar os momentos que dá pra ter tempo de qualidade, porque nem sempre a gente tá numa pegada, por exemplo, de comprar uma casa, um carro, nem sempre você vai conseguir ter esse tempo. Então, quanto mais você pensa nisso durante esse processo, facilita você levar mais tranquilo a vida de casado, entendeu? Sim. Não ser tão corrido, só se preocupar em conquistar as coisas, sendo que você não aproveita. Mas que papo de casado isso aqui, cara. Não tem jeito, mano. É legal, cara. Não, é o que eu falo, não tem jeito. A gente quer Você casar. falou o quê? A gente não tá falando de filho, porque só o Jean que é pai, né? Senão... Nossa, verdade. Não, Que é quando uma o cara realidade. tem filho, o cara muda também. A conversa, quando vai conversar com Com outro. certeza, a gente vai falar. Vai das ter rodinha de fraldas, pais. Do leite, né? Quando o pessoal, principalmente quando é pai recente. Período né? escolar. Aí depois vai mudando as fases, né? Aí você vai pegando a fase lá da escola, como o Giovanni falou. Aí tem a fase que a criança começa a entrar na fase meio rebelde, aí você tem que corrigir, né? Olha, é um papo já que vocês já ficaram meio assim. A gente já não domina, entendeu? Mas é uma experiência boa. Na verdade, sim. assim, é uma das melhores experiências da vida. Eu acho que é muito um desafio, né? Tipo assim, ainda mais hoje. O pessoal coloca muito peso nisso, né? Sim. Ah, você vai ter filho, você vai ter que abrir mão disso. Ah, você vai ter filho. E tipo assim, você vai vendo, mano, não é muito isso que as pessoas falam, né? Porque Quando- você tá criando uma nova história agora, né? Quando a Daiane ficou grávida do Caio, né? A gente teve o Caio. Foi uma vontade inicial minha, né? De ser pai. Eu sempre quis ser pai cedo, assim. E não me arrependo coisa nenhuma, viu? Com 32 anos agora, o Caio já tá no pique, eu já tô cansado. Imagine se eu tivesse... Realmente. Se eu tivesse sido pai Caraca, eu preciso Mais agora, velho. né? com mais velho, entendeu? Fica a dica, né? E depois você não vai aguentar correr atrás do filho, da criança, então pra você aproveitar, se divertir, porque, claro, como o José falou, filho tem muita responsabilidade, mas tem talvez a responsabilidade assim, 40%, mas Se você adapta, vai ter alegrias, momentos Até porque eu vejo também legais. que você aprende muito também sendo Nossa, pai. né? demais, Sim. demais. Que a gente imagina, pra ser pai tem que estar pronto. Não, acho que o processo, até o casamento, né? Eu acho que é parecido, Tá casado, você tem que estar pronto. Não, você aprende a ser casado no processo do casamento, aprende a ser pai no processo do ser pai, né? Do Caio nesse caso. Como é que tá? Meu, eu tô com uma fome aqui, velho. Absurdo. Não vai chegar a Eu pizza? quero saber quando é que Ó, a O pizza vai patrocinador vai chegar. enviar. A gente tem o pessoal aqui, né, ajudando, né, Henrique? Será que vai ter umas pizzas pra gente ver? Não, mas vamos, já quero antes da gente continuar a conversa, agradecer aqui vou falar aqui porque eu tô na frente do tesoureiro de Tiradentes. Larissa. Ué, tu não é? Não, é a Larissa. Perdão, Larissa? Larissa. Então um corrija beijo nos pra próximos Lara também. vídeos que foram comentados. Porque assim, a Igreja de Tiradentes ajudou muito a gente com o estúdio, em parceria com a Unojover. Está cedendo esse espaço pra gente estar fazendo. A Tiradentes está patrocinando a Unojover, né? Então assim, aqui ó, vai ter uma luguinha aqui na caneca de UAS Tiradentes, só de patrocínio, né? Nas camisetas. Assim. Ó, depois você conversa com o Marcelo, não sei se aí não. E agradecer a todo mundo que tá fazendo parte da produção aí. Tem a nossa diretora Letícia, tem o Rodrigo tá aí, a Mari, a Daiane tá aí. O pessoal tudo apoiando a gente muita gente aqui. nesse Unopod. E os dois aqui também, né? É verdade. Que tá São aqui convidados, mas são juntos aí quando os convidados vier idealizadores. fora, porque aqui a gente tá no meio muro. Quando vier um convidado fora, aí tudo muda, né? Sim. Ó, pra gente continuar a conversa aqui, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês como presidente, já é vice, o Zé é o presidente. Assim, o que você acha que assim, a gente tá nesse projeto do NoPod, o que não poderia faltar pra gente falar? A gente falou no podcast futuro, olha o spoiler aí, sobre chamada e propósito. Não, mas o que você fala assim, não, isso aqui, mano, precisava muito falar. Eu acho que todo
Todo podcast tem que ter essa canequinha. Não, e vai ganhar. Vai ganhar, né? Vai Convidado, ganhar. convidado Vai levar leva. pra casa. Não, a gente vai ver como é que ela vai fazer pra organizar, mas Depois a gente conversa com a As tesoureiras aí. Não. Tesoureira tirar Não, dente. se o presidente mandou, se o presidente mandar, tá mandado. E nem que ele tira do bolso dele. Eu né, vou. não? O José vai falar os temas que ele já pensou. Não, um tema, tipo assim, ó, eu acho que deveria falar sobre. Nossa, não tem como não falar sobre, sei lá, ser pai jovem. Porque a gente tem. Nossos jovens tem bastante jovem Sim. casado, né? Ou jovem solteiro, ó, sobre alguma coisa assim, entendeu? O que você acha, Zé, que deveria. Seria um assunto. Nossa, isso aqui não pode faltar. Cara, o intuito do podcast é isso, né? Levar. Se aproximar mais do jovem, né? Ou seja, quando a gente teve essa ideia, né? Na verdade, essa ideia ela surgiu há uns 2 anos atrás com o Maciel, a ideia e tal, mas foi sair do papel, né? E ir pra frente mesmo agora na nossa gestão. E a gente pensa o quê, né? A gente precisa levar mais assuntos para os jovens, né? E onde que os jovens estão? Os jovens estão na internet, né? Os jovens estão... O meio de você engajar um jovem hoje, por mais que o retiro ele é proveitoso, por mais que os congressos que a gente faz, eles são bons, mas a gente não consegue trabalhar tudo, né? Que a gente precisa trabalhar. Quando a gente fala de Ono Jovem, é para formar jovens obreiros, né? Ou seja, pegar aquele jovem e ir instruindo ele no caminho, né? Ou seja, dar uma direção. Então, a gente que começou há um tempo atrás, a gente teve alguém que nos direcionou, né? Então, eu acho que hoje falta, para muitos jovens, até como a gente falou aqui, né? Hoje o jovem chega numa eleição e, próximo ano, né? Mas às vezes falta aquela direção, aquele empurrão, né? Então, a nossa ideia hoje é levar pro jovem essa ideia, né? Tipo assim, é agora que a gente tem que fazer, né? É hoje que a gente tem que fazer. Então, assim, o que a gente precisa tratar com o jovem, principalmente nos dias de hoje, né? É o fortalecimento da fé. Acho que é o ponto mais importante, né? Porque, assim, hoje, cara, você abre a internet, entra no Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, o que mais roda é um mundo querendo trazer certas ideologias para dentro da vida do jovem, né? Isso é verdade. Ou seja, coisas que a gente crê, né? E tem a certeza que não faz sentido, né? Que vem da palavra de Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ser levado a qualquer roda de doutrina, né? E como que a gente consegue ter essa firmeza, né? Falar assim, eu acredito nisso, eu creio nisso e eu vou seguir isso, independente do que o meu amigo está falando, do que está sendo dito no meu trabalho, né? No meu ambiente de trabalho, do que está dito no meu meio familiar, que às vezes até os próprios da família, às vezes é meio contra, né? Você. Então, como que o jovem permanece de pé diante de todos esses desafios? É fortalecendo a sua fé, né? E como que eu fortaleço a minha fé? É o que eu aprendi com o Maciel, né? Tá tendo ali um culto de jovens, eu tô ali. Tá tendo ali um estudo bíblico, eu tô ali. Tá tendo ali um bate-papo, eu tô presente. Então, assim, o jovem hoje tem que estar ativo. Tem que estar ativo. Ele precisa estar ativo para que a sua fé ela venha se fortalecer a cada dia mais. Ou seja, não é num culto que eu vou receber ali uma unção e vou ter a fé de Abraão, né? Abraão. É dia após dia, né? É gradualmente, né? E assim, fortalecimento da fé, busca com o Espírito Santo, né? Manter essa constância, né? Às vezes a gente fala pouco, né? Da busca do Espírito Santo de Deus. E a gente sabe dos benefícios que isso traz para a vida de uma pessoa, principalmente de um jovem, né? Ou seja, a gente crê que uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus é como uma folha, né? Uma folha seca que cai no chão, aonde o vento bate, ela leva. Agora o jovem, ou a mulher, ou o homem que está cheio do Espírito Santo de Deus, ele consegue se manter firme, né? Ou seja, bate o vento, ele está ali. Eu sei no que eu acredito, eu sei no que eu tenho crido e eu professo aquilo independente da situação, né? Então, assim, hoje a gente precisa levar mais para os jovens a entender que a gente precisa ter um fortalecimento e esse fortalecimento é através de constância, né? Não é no imediatismo que a gente está vivendo hoje, né? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês dois, que é até baseado no que você falou. A gente teve a pandemia, já faz o quê? Uns 4 anos, 5 anos vai fazer, né? 2019. 2019. 20, não?
6 anos já vai fazer. Ixi, 6 anos. É que a gente 19, esquece, 20, parece que não passou. Foi tão absurdo que parece que não existiu. E aí você tá falando sobre fortalecimento. Não só na nossa igreja, como em muitas outras igrejas, os jovens saíram. Não só jovens, né? Jovens, velhos e tal. E essas pessoas que saíram, foi por falta de fortalecimento? Porque você tá falando de fé, de tipo, bom, eles saíram da igreja por isso. Incentivo, tal. Isso. Ou foi um abalo? Não sei o que vocês acham, mas acredito que... Porque é basicamente o que você está falando. Porque se vem algum vento forte, acontece algum problema, alguma Olha, coisa muito eu absurda. penso, por exemplo, como o José falou, né? Primeiro, respondendo a pergunta do podcast, porque eu acho que a ideia do podcast é como o José comentou, fortalecimento da fé, a gente trazer temas aqui legais, né? A gente trazer convidados legais, a gente tem aí hoje é o da estreia, o piloto, mas a gente vai ter aí já um próximo convidado, né? Para trazer um conteúdo que seja um conteúdo verdadeiro, né? A gente tem tantos conteúdos hoje, né? Como a gente tem visto aí na internet, o Profeta Mirim, a gente tem visto aí algumas coisas que acabam atrapalhando mais a fé verdadeira, que é baseada na palavra, do que ajudando. Então, a ideia do conteúdo do podcast é a gente trazer um conteúdo verdadeiro, né? E a verdade está baseada na palavra, não em nós, né? E o que você perguntou, Rick, o que eu penso? Eu penso assim, que muitas pessoas, naquele momento, principalmente, a gente vivia um tempo em que a gente estava muito acostumado a viver de cultos, viver de eventos, de trabalhos. Então, até então, a gente não tinha passado por uma pandemia, né? A gente estava passando por um momento que era um momento único. Então, a minha idade, a sua idade, quantas pandemias a gente enfrentou? Foi a primeira. É a mesma coisa, vou dar um exemplo aqui absurdo, mas o Brasil, que isso praticamente é quase impossível de acontecer, mas o Brasil entra em guerra, né? Sei lá, o país começa a ser bombardeado. Quantas pessoas vão ser abaladas por isso? Eu vejo que hoje, muitas pessoas que passaram por aquele momento, elas saíram de lá fortalecidas, né? Agora, aqueles que, porventura, ficaram para trás, desanimaram da fé, nem digo, tipo, a pessoa saiu, foi para uma outra igreja, mas uma pessoa que desanimou da fé, muitas vezes é porque, como Jesus disse, né? Aquela semente que caiu ali em um terreno rochoso, né? Ou seja, tem aquela semente que vai dar fruto e não vai dar fruto, né? Então, e também não quer dizer que as pessoas não possam voltar, ao contrário, né? Mas eu vejo muito isso. Hoje, eu acho que a gente, depois daqueles momentos, eu vi que a gente aprendeu muitas coisas, como, por exemplo, como que eu vou buscar Deus sozinho, né? A gente não podia sair de casa. Então, como é que eu mantenho a minha comunhão sem a igreja, no sentido físico, né? A própria igreja se reinventou, né? Eu acho que os podcasts também começaram a bombar, né? Explodiu nessa época. Na pandemia. Ou seja, é a parte positiva, né? O copo meio cheio, né? E eu acho que também a falta do presencial fez que muita gente se disponibilizava em individual buscar o Senhor, porque ou você se fortalece ou você enfraquece, né? Nesse Sim. período que tende a você se afastar por conta do próprio distanciamento social, né? E igreja aproxima a gente muito de Deus também, com certeza. E até assim, percentualmente, as pessoas, tem números aí que provam que mentalmente as pessoas não ficaram bem nesse período, né? Então, claro, a gente também... outro tema que não pode faltar, né? Inclusive a gente tem aí uma psicóloga na regional, né? É a saúde mental. Ou seja, as pessoas naquele momento ficaram, poxa, perdendo um ente querido, não podendo ir na igreja. Então a pessoa ficou com a sua mente abalada. E assim, isso também, nós... Perderam o trabalho também. Perdendo o trabalho. Então assim, a fé ela não se baseia só quando a gente vai na igreja e a gente ora, né? Eu aprendi, até lendo um livro que a Mari, esposa do José, indicou, né, que nós somos cristãos por completo. Então, assim, na igreja tá tudo bem, na minha casa tá ruim, não faz sentido. Tipo, se eu tô ruim em casa, quer dizer que eu tô ruim, entendeu?
Não tem uma divisão, né? De quem o Jean é um aqui no podcast e o Jean é outro lá no trabalho dele. Se ele tá mal no trabalho, vai refletir, né? Pegando um pouco da pandemia. Mano, a pandemia, acho que ela trouxe ela deixou uma reflexão, né? Porque assim, igual o Jean falou, né? A gente estava acostumado com muitos cultos, né? Ou seja, ir na igreja, ver o pessoal, né? Tava no ritmo. Quando né? travou, mano, aí é aquela coisa, e agora, né? Agora eu tenho que passar a lição pra mim mesmo, muitas vezes, né? Tenho que orar, eu tenho que ter uma comunhão com Deus, né? Então, assim, até uma coisa que eu aprendi, né? A gente vai lendo a Bíblia e vai aprendendo, né? Os heróis que a gente tem na fé, eles não oraram no momento da dificuldade, né? Você pega Daniel não chegou na cova do leão e orou. Ele orou antes. Então, tipo assim, ele já tinha uma vida de oração. Então, assim, nós precisamos estar fortalecidos e muitas vezes se fortalecer na fé, muitas vezes é mais fácil quando você tá bem, né? Tipo, tá tudo tranquilo, você tá bem no casamento, tá bem no seu trabalho, tá bem na igreja, tá fluindo, mano, você vai se fortalecendo e se apegando não nas bênçãos, né? No momento que Deus está te abençoando, se apegar àquele que abençoa, que é Deus, né? Porque vai chegar uma hora que o nosso barco ele treme, né? Que o vento ele bate e aí você vai falar, aqui agora é eu e quem? É eu e Deus, né? Então, tipo assim, eu tenho essa comunhão com Deus. Eu sei se tudo, tipo assim, dizer não pra mim, eu ainda tenho Deus, né? Então, eu acho que a pandemia refletiu muito isso. Tipo, e agora? O que eu faço? E, tipo assim, a gente pega muitos exemplos, né? Tipo, entrar na pandemia, tinha pessoas que não sabiam orar. Tinha pessoas que não sabiam entrar pra dentro do seu quarto e fechar a porta e ter uma comunhão com Deus, né? Então, acho que isso afetou bastante. E foi uma série de coisas, né? Você perde ente querido. Eu mesmo tive algumas percas, né? Por conta da pandemia. Você já estava em São Paulo? Já. Tava aqui. Eu vim pra São Paulo na pandemia, né? Na pandemia. Em 2021. Tava, tipo, naquele Tava altos e no final, baixos, né? Tava acabando. Né? Mas assim, e aí você pega, né? Tipo, eu lembro que no começo, cara, era dentro de casa, não podia sair. Cara, às vezes eu passava a lição, eu e meu pai, em casa lá e tal. Às vezes eu ligava pra Mari de vídeo, a gente passava a lição para um outro. E às vezes era só eu. Tipo, eu dentro do meu quarto, sozinho. Tipo. E aí eu vi a necessidade de verdadeiramente você ter uma comunhão com Deus, né? Porque vai chegar um momento que vai ser você e Ele, né? E se você não tiver enraizado com Ele, agarrado nele, cara, é difícil você atravessar os vendavais, né? E as pessoas que ficaram, igual a gente falou, que saíram fortalecidas. E a gente vê as pessoas que ficaram na nossa igreja mesmo, a gente se adaptou muito bem. Sim. Tipo assim, a gente passou por um transtorno, mas depois essas coisas foram se acertando, melhorando, pouquinho. Aí acabou que as pessoas que ficaram muito mais fortalecidas do que estava antes, né? Tanto que assim, a gente teve muita perda lá em Carapicuíba, teve um momento que só tinha nós de jovens, né, Giovanni? E você? Só eu e você mesmo, né? E assim, as coisas foi moldando, a gente começou a pegar uma maturidade diferente, aprendendo, evoluindo, para as coisas pudessem fluir. Deus abençoe. E naquilo trouxe preocupação da gente, assim, procurar novos jovens, entendeu? Porque a gente via a necessidade dessa falta. Pô, se só tá nós dois, a gente precisa de jovens, a gente precisa estar trabalhando junto com jovens. Aí Deus foi enviando, né? Jovens para... Também. Assim de casamento, né? Também. Mudou tanto a minha vida que até casei, olha só. Aí, tá vendo? Eu casei na pandemia, mano. Na pandemia. Não, depois. Convidados reduzidos. Não, foi convidados reduzidos. Mas já não precisava de máscara, não precisava mais. Não era obrigado, né? Mas tava na... No meio do ano, teve um momento que fechou tudo em São Paulo. Aí deu, mano, será que vai dar pra casar em... Tanto que a gente, mano, ia casar em abril, mano. Ah, vocês adiaram? A gente não adiou, a gente falei, vamos orar pra data, né? Porque a Ruth, a nossa cupida, ela falou assim, vocês têm que orar por cada detalhe do casamento. E a gente orou, mano. E Deus abençoou. E eu lembro que a gente tava pra casar em abril. E aí, tipo, orando, sentiu o sentimento de jogar pra setembro. Tipo, vamos jogar pra setembro, tem um tempo, né? Tipo, da mudança e tal, de acostumar. Cara, ainda bem, mano. Porque quando deu abril, foi até na época da ceia, né? Tava tudo fechado. Abril foi onde era o fervo, não era? O lockdown, né? Que a gente até fez um projeto também, né? Nossa, é verdade. Bem lembrado. Lockdown.
Foi onde fechou tudo e você olhava na rua, tipo... Não, era Marginal vazio, Pinheiros, vazio. Ô, Giovanni, Coisa que também, já- desculpa, Giovanni, te fazer uma pergunta, mas você tá há bastante tempo também na regional, né? Quanto tempo já? Regional, você fala diretoria diretamente? Ah, é participando dos Ah, trabalhos. tem um tempinho já, hein? Tempinho, né? É que ele teve uma fase que ele não era. Mas colaborava ajudava. externamente. Aí parece que ele era mais também. É, mas de regional acho que é segundo... Segundo? Acho que é. O segundo ano dele. É, o segundo ano não. Segundo Segunda mandato. gestão. Isso, gestão. Porque mandato. O Rick Segunda já gestão. tem uma... As outras sempre foi auxiliando. Cara, eu entrei com 18 anos e saí acho que só uma O vez. Giovanni já trabalha, já faz uns 5 anos sem salário assinado, né? Exatamente. Sem carteira, Sem carteira assinada. Só contrato. Não vai agora. processar, hein? Ó, depois que a gente sair, você processa. O Ganhou presidente. uma grana em cima da regional. Ô, Mas sim, foi um período bem de aprendizado, que a gente aprendeu bastante. Também não forçou, mas ensinou a gente a buscar alternativas para o reino. Que tanto acho que em Carapicuíba, a nossa igreja lá, a gente foi o período que a gente fez mais live. Pô, a igreja geral, pô. Geral. Evoluiu foi. muito. Pô. Começou a fazer as coisas online. Rapidinho, os mais velhos começaram a entender que podia acontecer. Meu pai mesmo, quando tem live da igreja, ele pede lá, coloca a live aí pra mim, não sei o que é uma coisa que antes não era inexistente. Não tinha esse alcance. Vocês estão falando sobre isso e eu acho que mais um ponto positivo, que eu acho que muita coisa que eu aprendi, eu gosto até de mexer às vezes no áudio. Vídeo eu não sei muito, mas eu sei algumas coisinhas. Foi na pandemia também. Ou seja, Pesquisou bastante. Sim, tive que pesquisar, poxa, como é que a gente faz live, como é que a gente melhora Captura o áudio. de áudio. Nossa, tem Eu umas mesmo. lives, até o pessoal tava falando, né? Não umas comenta, lives antigas lá, não. pessoal. O pessoal entra na live entra lá na página da UAS Carapicuíba. Vou bloquear. Carapicuíba lá no Facebook, vocês Vou vão ver. bloquear, sério. Tem que colocar aqui, preparado. Vocês vão ver umas gravações lá que... Tem uma que o Giovanni tá cabelo liso. Muito legal. Cara, isso aí é um Pô, e a prêmio. comida, não vai chegar? Calma que a produção vai, né? A produção vai agendar. não calma, teve patrocínio, tá certo. Ô, mas falando, o Jean tocou num ponto, mano, que é legal, e até na pandemia, mas em quesito de igreja, mano. Cara, eu trabalhando, tipo, pregando, dirigindo. Ó, pra você ter uma ideia, em Minas, eu fazia tipo Maciel. Tu não é tão mineiro assim, velho. Tu não mandou Que isso, lá e vai? sou Não é. Cara, é porque eu vim muito paulista novo já, pra. né? Vim muito novo pra São Paulo. Pra você ter uma ideia, eu vou viver mais em São Paulo do que em Minas. Tem isso também. Tá agarrado, ou trem, isso. Não tem. Não, tem. mas às vezes o sotaque lá é diferente, pô. Não? Era assim mesmo, de trem, tá agarrado. É, mano. Minas é forte. Bem puxadão. Eu nunca vi o José falando, tá agarrado. Sou. Isso aí é mais dos antigos, né? Ah, mais os antigos. Os novos eram É outra atuais, geração, tá certo. cara. Sou da geração Z, né? Mas é interessante, mano, porque em Minas, depois vai ser liberado, vocês vão ver uns vídeos aí, numas lives do nosso pastor Maciel, tocando e cantando, mano. Essa... Gerais? Não, aqui em Tiradentes. aqui em Tiradentes. Não, E eu essa fazia live- isso em Minas, mano. Cara, eu tinha que Tem uma live que dirigir. você. Não, você fazia. Não tem. Ah, Eu tinha que dirigir o culto. Fazia essa função. Só que eu tinha que dirigir o culto, cantar, tocar, mano. Só não pregar. Irmão, seu garladão vai ser maior, irmão. Cara. Fica em paz, velho. Seu garladão é o triplo. Aí, recompensa dele. quando eu cheguei em São Paulo, mano, que eu vi que tinha músico sobrando, que você não precisava dirigir culto, mano. Eu falei, esqueça. Nossa, que é. Mas uma coisa que a gente falou recentemente até, né? Nos cultos, quando você não toca ou até não prega e você tá ali na participação da adoração, é muito bom. Cara, é diferente, mas Dificilmente acontece. a gente sente falta. Eu só não gosto de tocar e pregar, mano. Porque eu gosto de ficar mais, quando eu vou pregar, mais concentrado. Mas quando eu tô sem fazer nada, mano, dá uma... Não, mas assim. Você fica meio, tipo assim... Caramba, podia estar fazendo alguma coisa, né? Mas, rapidinho. Mano, eu era tímido, mano. Cara, chegava a gente em casa, mano. Eu entrava pra dentro do quarto. Trancava. Já era, mano. Cara, hoje eu tenho uma facilidade de falar em público, de, tipo assim, apresentar um trabalho na faculdade, no trabalho mesmo, que exige algumas apresentações. Tem uma facilidade, porque eu aprendi na igreja, mano. Então, mas ó, a igreja média, pequena,
Eu não lembro também. Ela ajuda Pequenas muito igrejas, nisso. grandes negócios. Porque assim, você tem que fazer muita coisa. Então você acaba ali. Muitos líderes saem da nossa igreja. Porque assim, você acaba desenvolvendo isso porque a nossa igreja precisa de alguém. Então, assim, isso ajuda muito no desenvolvimento, no trabalho da pessoa. Às vezes a pessoa é bem sucedida porque ela começou na igreja fazendo pouca coisa, mas começou a liderar e vira um líder no trabalho, entendeu? Só que eu acho que é um reflexo que naturalmente a gente não percebe, mas é o chamado que a gente tem de ser luz. Isso envolve tanto a oratória, tanto o comportamento, todo esse tipo de situação. Você vê que a gente tem mais facilidade de lidar na comunicação com outras pessoas por conta da nossa vivência cotidiana que a gente está sempre falando, sempre conversando. Isso facilita. Não, até eu fiquei pensando que você estava contando do seu trabalho hoje no carro. Sim. E aí eu fiquei pensando, nossa, mano, a igreja ajuda até nisso, coisa que a gente nem imagina, que às vezes nem percebe, a gente nem percebe. Mas talvez no seu trabalho você conseguiu uma vaga melhor por causa disso, entendeu? E a igreja impõe desafios, né? Eu lembro que em 2019, mano, meu pai chegou e falou assim, ó, a partir de hoje você é o professor da escola bíblica. Aí o quê? Aí ele tá precisando de professor. Não é nem democracia, como É pai pastor, né? Então, já era, é aí pronto. E aí, mano, eu peguei a lição, mano, profecia. Aí você já dá aquela tremida, né? Mas tipo assim, mano, é desafio, né? Então você tem que buscar, conhecer e tal. Eu lembro que eu assistia muitas lives aqui do que o pessoal fazia da escola bíblica, né? Então, tipo, você vai vendo que a minha esposa fala muito, né? Eu tenho preguiça de fazer as coisas, né? Aí eu falo, não, é porque eu não sei fazer. Ela fala, não, porque você tem preguiça. Se você precisar de fazer, você faz. Então, tipo assim, a gente vê, mano, que a igreja ela impõe uns desafios que é legal. Um exemplo, você fazer um retiro, mano. Mano, é trampo. Tipo, você não ter um caixa, você criar um caixa, você contratar tipo, uma chácara pela fé, a gente faz sempre, né? E tipo assim, quando você chega no mercado de trabalho ou pra construir sua carreira, cara, você tem uma bagagem. Por mais que você pense, não, a igreja não vai trazer nenhum resultado pra mim. Lógico que traz. A igreja traz resultados pra você na sua vida, né? Profissional, material, etc. Como também, através disso, como já foi falado, né? Através da sua profissão, através dos seus conhecimentos, você também agrega para a igreja, né? Então isso é bastante interessante, né? Você se desafiar, né? E aceitar os desafios que a igreja ela impõe sobre a gente, né? Bom, meu primeiro desafio também foi como professor. Não, antes disso foi superintendente. É clássico. É aquela primeira função assim, ó. O estagiário, entendeu? O jovem ali tem vamos colocar ele para trabalhar, coloca ele de superintendente, aí depois você vai para... Vai evoluindo. Oh, mas isso aí que vocês falaram é verdade, porque se a gente pegar, por exemplo, na minha profissão eu nunca liderei pessoas, né? Mas eu posso dizer que eu tenho uma experiência em liderar pessoas, projetos, pelo tempo que eu já fui presidente tanto da regional, mas também como das mocidades locais, né? Às vezes você tem que lidar com algum conflito, às vezes você tem que lidar com algum problema. Eu já coloquei uma entrevista que eu tenho facilidade de gerir pessoas, Aí, não legal. porque eu já trabalhei sendo líder Tá na vendo? função, mas porque atualmente até sou presidente de jovens e você tem que se dispor a ajudar outras Engajar pessoas. pessoas, né? Gerir pessoas, né? No sentido espiritual, né? Querendo Sim, dizer sim. que às vezes a pessoa precisa de uma necessidade, você é o ponto de apoio que ela tem para ela conseguir ser ajudada, entendeu? Sim, o Marcelo falou uma vez, uma coisa que eu nunca esqueci. E é uma coisa que encaixa muito, que ele fala assim, a nossa igreja, ela não é a melhor em muitas coisas, assim, isso é absurdo, mas ela forma pessoas completas. Tipo assim, você vai ser bom em muitas áreas, tipo, devido a você ter um trabalho maior, às vezes trabalho dobrado, às vezes liderar. Eita, que quebrou aqui o estúdio. Então, assim, você tem um trabalho, você sai uma pessoa completa. Sim. Então, assim, tanto que tem gente que sai da nossa igreja e vira líder em outra. Porque já tá pronto, entendeu? O cara só chega, oxe, já vem aqui, irmão, tu tá feito. É verdade, você até fez eu lembrar de uma pessoa agora. Não vou citar o nome aqui, mas ele saiu da nossa igreja e ele foi liderar em uma outra. Sim. Uma outra igreja, estava pronto assim para ser líder, né? E é igual o exemplo do José. Porque ele pregava, ele dirigia, tocava e cantava.
Não, jovem, você precisa cantar aqui, hein, Tiradentes? Com o Maciel, mano. É? Vou fazer um dueto com o Maciel. Não, você então tem que ser... Eu, Maciel e o Sidney. Isso, exatamente. José tem que ser gravado, velho. E postado. Eu vou assistir. Não, a gente vai fazer live. Próximo culto da Regional Carapicuíba. conhece, Próximo culto da Regional Carapicuíba, todos convidados. Participação Ainda bem que especial. a gente vai fechar as portas. Verdade, hein? É bom já anunciar aí o culto. Bem lembrado. Verdade, hein? Que Bem dia vai ser? lembrado. Dia 28 de junho. 29, não? Calma aí, galera. Vamos conferir agora. Confirme na Cadê a data. programação? Dá um help. Vai ser aonde esse culto? Carapicuíba. Pelo amor, hein? Rua Porto Vitória, 3 28 de junho. 28 de junho. Obrigado, viu, meu presidente? Seu quarto sábado do mês, né? Legal, legal. Já deixo o convite pra vocês. Compareçam lá, vai ser bem-vindos e a gente espera que vai ser uma bênção. Pregador. Eu não lembro quem é o pregador. Quem é o pregador? Suspense, só vai saber chegando lá. Só quem for. Até eu vou saber chegando lá. Ô, glórias. Galera, vamos encerrar que eu tô com fome. Chegou a comida? Ó, chegou a comida. A produção tá informando que chegou a comida. Bom, acho que tá bom, né? Pro nosso... Não, muito bom. É mais assim, a gente Nosso bateu um papo piloto. sobre essa parte de liderança, também esse projeto que a gente tá, que é importante a gente iniciar com os nossos líderes, né? E uma pergunta para finalizar. Como vocês veem o impacto de liderança em outras pessoas? Vocês acham que vocês têm essa... não esse poder, né? Mas essa influência muito grande sobre os jovens? Olha, vou começar depois o Zé já encerra e faz os agradecimentos. Eu acho que... Eu tava até pensando sobre isso, porque assim... Isso aí dá um bom corte, hein? Aí, ô, editora. A verdade é que a gente vive num mundo de influência, né? Eu pensei naquele negócio lá, o Bob Goods, né? O Goods, é que eles falam, Bob Goods, que é um negócio lá de pintar e tal. Isso sempre existiu, certo? Sempre existiu. Basicamente é um desenho ali e tal. É base do ensino fundamental, né? Isso, só que o que eu quero refletir? Como que o poder de uma influência tem, né? Ou seja, por positivo ou negativo. Nesse caso eu acho que é positivo, né? Porque apesar de eu não ser fã de desenhar, mas eu acho que é algo bom. Então, o poder da influência que a rede social tem, as pessoas têm... Então, se você pegar hoje em dia, as mídias, as pessoas, as propagandas, todas são baseadas em influenciadores. Sim. Por quê? Você vai ver uma pessoa que você gosta, por exemplo, usando esse microfone aqui, eu vou pegar e falar bem desse microfone, falar que esse microfone é legal, que ele tem não sei o que e tal. Aí alguma pessoa vai ouvir aquilo e ela vai falar, poxa, legal, porque alguém falou. Você vai comprar alguma coisa, você olha o quê? Os comentários. Sim. Por quê? Se alguém falar que é bom, você está sendo influenciado. Então, assim, a sua pergunta foi... Nós estamos influenciando a todo momento. Nós temos que influenciar positivamente as pessoas a buscarem a Deus, a gente ser exemplo de pessoas de fé, de oração. Então é essa influência que a gente tem no mundo, né? Jesus nos chamou para que, na verdade, Jesus ele nos deu uma ordem, né? Que a gente precisa ser o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Ainda bem que eu não errei para não virar meme, né? Eu não inverti. Não, ainda bem. Então acho que a gente tem sim esse papel importante de influenciar, né? E positivamente, né? Sim, com certeza. Belas palavras. Bem isso que o Jean falou, né? Constantemente está influenciando, né? Seja em casa, no trabalho, ser movido a se espelhar em outras pessoas. Né? E uma dica, né? Se espelhe em pessoas que têm resultados, né? Que tem uma história legal, né? E assim, liderar jovem, cara, é difícil. E tipo assim, liderar sendo jovem é mais difícil ainda. Porque assim, o jovem, ele tem muito daquilo, né? Eu me espelho no que o outro tá fazendo. Né? A gente já foi adolescente jovem. Sim. Então, tipo assim, você vai criando seu perfil vendo o que outras pessoas vão estar fazendo. Tipo, o Rick tá usando um boné. Nossa, no próximo podcast eu vou vir de boné, porque é da hora o Rick tá usando um boné. Bem feio, né? Vamos ser sinceros. Eu não queria falar isso, irmão, mas... Vídeo novo. Será que já tá ficando eu não cortei o cabelo essa semana, aí complicou. Então é bem o que o Jean falou, né? A gente
começa a ter um autocuidado, né? Ou seja, ter um cuidado com a fé, né? A forma que se porta, a forma que fala, né? A forma que se apresenta, né? Para os outros jovens. Para ser um exemplo, né? Ser um exemplo na fé, no dia a dia, né? Ser uma pessoa que está constantemente buscando um crescimento em todas as áreas da vida, né? Então, assim, isso é uma forma de impacto, né? Eu lembro que, não sei se vocês já repararam, mas é bom vocês reparar nas suas congregações. Muitas vezes o pastor, ele não se ajoelha na hora da oração da fé para receber uma oração, né? Então, tipo assim, o líder, muitas vezes ele tem que se mostrar estar forte no momento mais difícil da vida dele, né? Por quê? Porque ele tem outras pessoas para cuidar, né? Então, eu acho que o desafio maior para um líder é isso. Ter que se mostrar sempre tá forte, né? Mas é uma coisa legal, porque para mim, o maior resultado que eu vejo, que eu tenho visto, né, nos nossos últimos cultos, trabalhos que a gente tem visto, é o nosso trabalho dando resultado, né? Ou seja, vidas sendo alcançadas pela palavra de Deus, pelos louvores. Então, tipo assim, é de se emocionar, né? Porque, tipo assim, você vê que tá tendo um resultado, né? Você não tá se esforçando em vão, né? Deus está trabalhando de alguma forma, né? Então, assim, ser líder, você que é líder, você que é jovem, é buscar sempre, né? Ser um exemplo, né? Seja na sua forma de se portar, seja na sua forma de falar, seja em todas as áreas da sua vida, né? Buscar ser um exemplo, né? Estar ali sempre firme na presença de Deus, porque assim as pessoas vão olhar para você e falar, aquele lá verdadeiramente um líder, né? Não é um chefe, né? Que vai sair, Giovanni, vai lá e faz isso, Rick, vai lá e faz dessa forma, não. É você, tipo assim, engajar as pessoas, né? O verdadeiro líder, ele engaja, ele inspira e ele, né, leva as pessoas, né? Ele não bate, né? A gente já viu aquela imagem, né, do chefe lá, ele descendo o chicote e a pessoa empurrando, né? O líder não, o líder ele tem que puxar, né? Então, assim, o maior desafio para um líder hoje, jovem, é isso, né? Ter que, por mais que tenha as suas dificuldades, tá sempre buscando engajar o pessoal. Mas é um desafio legal, né? Se você não é líder, experimente ser líder, busque sempre, constantemente, sabedoria de Deus. A gente crê que Deus, ele chama e ele capacita, né? Não, e às vezes a pessoa, ela não é líder de alguma coisa, mas ela sempre tem alguém que se inspira nela. Sim. Entendeu? Que influencia ela. Então, às vezes, ela mesma é uma influência para outra pessoa. Sim. Pode ser para uma irmã, tipo assim, o Jean me influenciou muitas das vezes. Acredito que o Giovanni também. Ai, que lindinho, gente. Influenciou demais. Cara, tipo assim, sim. Tipo assim, as pessoas, você sempre, mesmo você não sendo nada, você é líder de, tipo assim, referência para uma pessoa. Então, o que você tá fazendo, às vezes, eu só canto na igreja. Ótimo, aquilo ali já tá influenciando a vida de outra pessoa. Você não pode nem saber, nunca saber. Mas você tá influenciando alguém. Sim. Você já imaginou que você pode ter influenciado uma pessoa para batizar? Eu já pensei nisso. Será que meu exemplo chega a esse nível de influenciar uma pessoa, né? Não que eu seja o principal. Você só pediu o batismo depois que eu pedi, irmão. Eu te influenciei, velho. Não cara, foi. Vamos ser claro aqui. Não foi. Fala a verdade. Não foi. Eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje que eu tinha pedido batismo porque eu queria ter uma experiência mais profunda daquilo que eu tava vivendo, entendeu? Fui lá na sua casa até. Eu não lembro, desculpa, eu tô brincando. Que aconteceu isso depois de uma influência do retiro. Verdade, lembro. Não, mas sim. Mesmo assim, brincando, mas assim, outras pessoas decidiram o batismo depois da gente. Isso aí sem sombra, porque com a gente se batizou umas 10 pessoas. Sim. Batizou o pessoal de Osasco, batizou o pessoal de Franco da Rocha. Então, assim, a gente ajudou a influenciar algumas pessoas. Sim, você. E o Jean foi o meu discípulo. Discípulo? É discípulo. Não, você foi o discípulo. O Jean foi meu discípulo? Sim. Não, você foi o discipulado dele. Sim. Que é isso? Ué. Você foi o discípulo dele. Jesus foi discípulo de Pedro. Não é uma palavra forte. Talvez eu te influenciei, né? Fui seu mentor em algumas coisas. Você foi discipulado por alguém? Como assim, de influência? Discipulado, discipulado. O Jean também. Acabei de falar, pô. Eu lembro até hoje que foi bastante. sobre João I. No princípio era o verbo estava com Deus. Tipo, foi sobre esse assunto diretamente.
antes do batismo para conseguir entender melhor, assim, algumas dúvidas que eu tinha. Quantos anos você batizou? Ixi, não lembro não. Com 14 anos, eu acho. 15 anos, 15 anos. Como é que é? Tutor? Como que é? Tutor. Eu diria. Algum dos universitários podem nos ajudar? Alguém pode soprar? Calma aí, discípulo. Pera aí, discípulo. Seria o discípulo. O que você seria? Vamos pedir ajuda pros universitários. Não, mas ó, é o que você falou. É o poder. Nossa, que isso? Olha aí, ó, que isso, Pra mestre. você que quer ser um líder ou por algum Então ele motivo falou certo. entrou na liderança, Ele foi escolha... discípulo do apóstolo, teoricamente era isso. Vocês têm que pedir desculpa agora. Não, ele errou, Ele mano. foi discípulo do de alguém. Isso, ele falou, tá É, certo. você foi... Não, mas É você falou que o verdade. Jean foi seu discípulo. Isso, é verdade. você... Galera, devolve o parabéns, devolve. Reverb. Ó, mas ó, apesar da nossa brincadeira aqui, é legal, porque é o que o Giovanni comentou, né? Poxa, você saber que você influenciou alguém. Sim. Alguém também me influenciou, né? As pessoas, elas vão influenciar você positivamente, se você quiser, né? Sim. Andar com pessoas desse... no sentido assim, poxa, pessoas que vão me ajudar em oração, na palavra, eu acho que isso daí é positivo. E com certeza, todos nós aqui na sala já influenciamos alguém que está na igreja, ou algum amigo, a buscar Deus. Isso. E o bom é que a gente não sabe quem foi essa pessoa, porque parece que normalmente a gente, quando está servindo a Deus, quer discipular alguém. Você muitas vezes tem aquele coisa, né? Tô fazendo isso para ganhar mais um pro reino, mas a ideia não é essa, você ganhar, é você executar. Sim. E quem vai trazer o crescimento é o próprio Deus, vai trazer o resultado. Sim. Então ter essa visão é importante. Só que ao mesmo tempo é a crítica construtiva interna. Tipo, o meu exemplo tem gerado atitudes em outros jovens para que sigam o mesmo caminho que eu tô seguindo. Sejam melhores, né? Tipo, isso te funciona a ser melhor, porque... Será? Essa pergunta que eu tava fazendo. Você se pergunta, né? Tipo, se hoje um jovem se espelha em mim, isso me preocupa ou me traz alegria e conforto, né? Sim, é uma pergunta que tem que estar... E essa pergunta faz a gente constantemente estar buscando melhorias, né? Em todas as áreas. Com certeza. Porque tem a responsabilidade, né? Porque assim, apesar... A gente, claro, é responsável... em influenciar as pessoas, em ser luz, né, em ser sal na terra para o mundo todo. Sim. Mas a gente sabe também que tem aquela palavra que o apóstolo Paulo disse, né, que, olha, um regou, um plantou, outro regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então é Ele que faz aquilo prosperar. Sim. Por quê? Eu tô dizendo isso porque às vezes você vai e você, poxa, tá ali, você prega para alguém, você fala para alguém e, poxa, a pessoa não... Você se aproxima, você tem que influenciar. Você espera um resultado. Isso, você espera um resultado e daqui a pouco a pessoa se frustra, né? Porque ela tá pensando, poxa, eu tenho que ganhar, né? Eu acho que todo mundo já pensou isso aqui uma vez. Nossa, eu tenho que ganhar 100 almas para Deus. A nossa responsabilidade é pregar a palavra. Sim. Agora não somos nós. Testemunho. Também. Que é o que da influência. É o principal, né? Que a pessoa olha pra você e fala, nossa, esse caminho é interessante. Aí ela vai... Não que ela, tipo, busca você, mas o seu exemplo cativa ela automaticamente a fazer as mesmas coisas e automaticamente quando você vai ver, ela tá do seu lado. Caminha junto com você, entendeu? É importante para um jovem ele ter um mentor, né? Tipo, ele ter alguém, tipo assim, para se espelhar, né? Alguém de exemplo, né? Porque assim, você vai caminhando, você vai, tipo assim, como que fulano sairia nessa situação, né? Tipo assim, a pessoa vai se espelhando pro bem, né? Tipo assim, não pro ruim, né? Então, é legal. Tipo, eu entrei na liderança hoje, mas tem líder aí com 50 anos nas costas aí que foi líder, foi bons líderes, né? Então, tipo assim, chegar, trocar uma ideia, né? Conversar, né? Até adiantando, né? O No Jovem tá aí pra isso, né? Pra ajudar, pra trocar umas ideias. A gente tem, não só a gente como presidente, né? Mas temos um conselheiro, né? Que é uma bênção, né? Nosso pastor Maciel aí tá aí com a gente, né? Nos apoiando. Então, assim, aquela coisa, né? Que eu costumo dizer, não sofra sozinho, não sofra calado, né? Se espelhe em alguém, busque crescer juntamente com essa pessoa
para que você também venha espelhar vidas, né, pro reino de Deus. Você falou agora, lembrou do Massi, né? E eu lembrei também que você vê, né? De fato é necessário, muitas vezes na sua vida como jovem, você de fato ter uma influência positiva. Você não vai ter uma influência positiva, você vai ter uma negativa, né? Sim, o jovem ele é influenciável. Vai penar pra algum lado. E assim, eu fui influenciado positivamente por pessoas, pelo próprio Massi, né? O Maciel, o pastor Marcos também, que incentivava a gente a buscar Deus aí no monte. Então assim, cara, são influências. Todo mundo aqui foi de alguma forma influenciada por uma pessoa, né? No geral, jovem, se Ou aproxime mais. de quem é espiritual, velho. Isso faz toda a diferença Não, na isso sua me fez vida. lembrar. É verdade. Sim. Isso me fez lembrar da época dos retiros, que era muito falado sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, assim, ó, tinha uma pessoa que era. Não uma, né? Algumas pessoas que falavam muito sobre isso e isso instigava as pessoas a querer buscar sobre isso. Né? Então, isso aconteceu um avivamento, muita gente começou. Foi batizada, mas porque muitas pessoas estavam buscando, influenciando outras pessoas a buscarem, entendeu? Tanto é que nas orações que aconteceu comigo no retiro, eu orava em prol disso, porque eu queria ter essa mesma experiência que os irmãos estavam vivendo, entendeu? Tipo, uma experiência mais profunda, um relacionamento mais intenso com Deus, que foi gerado por meio de uma influência. E a gente tem essa capacidade de gerar esse desejo em outras pessoas. Experiência. Verdade, com certeza. Por isso que a gente tá andando com pessoas sábias aqui. entendendo? Aonde o assunto chega. Não tem jeito, né? Como é que é o não vou agora o hosts, obrigado. Tá pensando que eu vou falar de host? Se não deixa eu falar errado, pra ter corte pra ele também. Mancado isso aí. Me ajudou. Não, ele mesmo ajudou. Hosts. Mas é isso, antes da gente encerrar, fazer o agradecimento, vamos fazer uma oração, né? Em prol dessas pessoas, para que elas, se elas são umas influências, né? Elas são uma influência de alguém, para que elas sejam influências positivas e venham buscar influências positivas. E através do relacionamento íntimo de cada pessoa, resulta em frutos para outras pessoas, né? Então faz só sentido. Quanto mais a gente ora, mais outras pessoas podem ser impactadas. Se a gente não se preocupa com a nossa vida individual e espiritual, as outras pessoas não vão ser alcançadas. Aí é a questão, vai ser influenciadas positivas ou negativas, né? Vai conforme o nosso status com Deus. Vamos fazer uma oração? Você quer falar alguma coisa antes? Vamos orar, a gente faz agradecimento. Fechou. Só lembrando que aqui, se tem um cargo cooperador pra cima, puxa oração, viu, irmão? Aqui. Quem que é o o mais maior? velho de casa, né? O mais velho de casa. Que isso, me senti velho, eu sou o mais velho dessa mesa aqui. Disparado, irmão. Então, acho que a gente fechou aqui o assunto falando um pouquinho de como influenciar as pessoas, né? Acho que a gente pode orar em favor disso e orar por cada um que está aí assistindo essa live, né? Que Deus possa abençoar você, para que você possa ser a luz do mundo, o sal da terra, não errei de novo, né? E você só possa ser bênção onde você estiver, né? Amém. Senhor, eu oro, Sim, Pai, em Senhor, favor, em ó nome de Deus, Jesus. das vidas, Senhor, Oramos, de cada Pai, um, Senhor, que vai neste assistir, ó momento Pai, aqui, está Pai, assistindo por esse esse assunto, podcast, Pai, ó Pai, tratado. para que possa Pai, ser por abençoado, cada vida, Pai, que edificado está, em Pai, do todas outro as lado dessa coisas. tela, Pai, Senhor, acompanhando o Senhor esse nos podcast, chamou Pai. para ser, Pai, ó Pai, luz do mundo, ajuda, Pai. Senhor, Ó fortaleça, Deus, ó Pai, Pai, chama, fazer a Senhor, diferença, incomoda, Pai, para a influenciar tua obra, pessoas, Em nome de liderar, Jesus, ó Pai, Pai, que venhamos, ó Pai, e influenciar, buscar, Pai, Senhor, em ó nome de Pai, Jesus, mostrar alcançar a Tua pessoas, Pai, palavra para a esse também mundo, influenciar, Senhor. Pai, Por neste isso eu mundo, oro Pai, em a favor verdade de do cada teu um, evangelho, Senhor, de Pai. cada jovem, Abençoa, Pai, o para lar que dos esse, teus Pai, filhos, Pai, projeto os seus possa planos, os seus influenciar as propósitos, Pai. pessoas, Cumpra, Pai, para que pessoas verdadeiramente, possam Pai, se o teu achegar até a chamado. Ti, para que nós possamos, ó Pai, vontade, ouvir a em nome palavra de da Jesus, verdade nós aqui, cremos, Senhor. Que o Senhor confiamos possa naquele que abençoar a pode cada um de realizar, que é o nós. Senhor Em Jesus. nome do Senhor Jesus. Amém. Deus. Amém. Amém, né? Considerações finais, Henrique? Quero agradecer aqui aos nossos Convidados. Muito obrigado. Assim, foi uma conversa muito boa, muito produtiva, né? Acredito que todo podcast vai ser assim, vai ser Vai trazer uma grandes conversa de ensinamentos. bênção Né? e tal. Olha, eu vim Mas agradecer. do futuro para dizer que o próximo podcast É legal, né? Vai ser bem. vai ser imperdível, hein? Eu tô sentindo. Aproveitando aqui, só, né? Tá fazendo os agradecimentos, né, em nome do Nós Jovens São Paulo, né? A gente conta com uma rede de apoio, né?
E essa rede de apoio, quando a gente colocou no papel, a gente não imaginava que ia ter esse cenário, né? Maravilhoso. Não mesmo. Esse som que a gente tem. Mas isso é através de pessoas que têm abençoado a Ono Jovem, né? Então a gente agradece aqui o presbítero Maciel, o presbítero Sidney, que está nos assistindo aí, né? A Larissa, o G também, que faz parte, né? E toda a diretoria, né? Da Igreja Cidade de Tiradentes, a qual eu faço parte. Agradecer aqui a equipe aqui que está aqui atrás aqui nos ajudando, o Rodrigo, o Henrique, as meninas, o Adilson estava aí. Agradecer os nossos apresentadores, né? Que tá aí para nos ajudar, né? É a dupla de mano. Não, esse aqui vai ser o único agradecimento, porque é do presidente, que o resto vai tudo. Não é que vai ter que agradecer. Que Deus abençoe sua vida, filho. E ó, Amém. esse podcast é de vocês. Vou aí, porque É nosso, que conta isso. com vocês. Amém. Agradecemos de coração, assim como muitas pessoas têm ajudado a gente. Pessoal, você também pode ser colaborador desse projeto, onde a gente pode alcançar muita gente, influenciar muita gente com esse papo, com esse testemunho, conhecendo pessoas. Tem esse QR Code aqui no cantinho, no RIC, exatamente no RIC. Minha tatuagem. Você vai né? apontar Ali. a câmera do seu celular lá no banco tatuagem. e vai estar podendo ajudar a gente de alguma forma. Aquilo que o Senhor colocar no seu coração vai ser importantíssimo também para esse projeto continuar, tá bom? Agradecemos demais vocês. Vamos marcar mais. Marcar novamente. Ah, sim. Não, com esse aqui não vai ter que Ó, porque hoje é economista. É administrador? Administrador. Tem bastante conteúdo Sou para economista do governo Lula. Ministro da Fazenda. Estamos né? acabando aqui a picanha, churrasquinha. Exatamente. Bancado pelos. Exato, pelos presidentes. Exatamente. Pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Até uma próxima. Esse foi o Uno Pod. Deus abençoe. É nossa, né? Foi, galera, é seu, com certeza.